Bem, senhores, agora vamos entrar na parte concurso de crimes. O que é o concurso de crimes, senhores? É quando eu tenho a ocorrência de 2 ou mais crimes no meio de uma ou mais ações ou omissões. Então vejam bem, nós já estudamos o concurso de pessoas. No concurso de pessoas, eu tenho pluralidade de agentes e unidade de crime. Então, para cometer um homicídio, que é um crime, eu tenho 5, 6, 4, 2, 3 autores. Perfeito? E no concurso de crimes, aí é diferente. Aí eu tenho um crime, 2 crimes, 3 crimes sendo praticados por meio de uma ou mais ações. Então eu posso ter até mais autores, mas eu tenho uma pluralidade de crimes também. Perfeito? Vejam bem, no concurso de crimes, o agente, mediante uma ou mais ações ou omissões, pratica 2 ou mais crimes. Então eu tenho pluralidade de ações ou omissões e pluralidade de crimes. No concurso de crimes, eu tenho um somatório de crimes, mas nem sempre eu vou ter um somatório de penas. Então eu posso ter até os crimes somados, um furto, um estupro, mas eu posso não ter um somatório das penas. Eu posso ter cada um crime desse apenado de uma forma diferente. Vamos ver então aqui. Para que nós consigamos entender, eu tenho que saber que eu tenho essas espécies de concurso. Nós vamos focar aqui no concurso material e formal, mas eu tenho que saber diferenciá-los do crime continuado. Eu também tenho mais infrações, mas no crime continuado, perfeito? Eu não tenho a questão do concurso. Vamos lá. O que é o concurso material? No concurso material, o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes. Eu entrei para furtar e, além de furtar, eu pratiquei o estupro. Então, mediante mais de uma ação, a subtração e o estupro, eu pratico 2 ou mais crimes, o furto e o estupro. Perfeito? No concurso formal, o agente, mediante uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes. Então eu aproveito, eu quero matar A, e ao invés de matar A, eu mato A, B e C, dou um tiro de fuzil que acaba matando 3 pessoas. Então é uma ação mais 2 ou mais crimes. O homicídio de A, de B, de C. E no crime continuado, mediante mais de uma ação ou omissão, eu pratico 2 ou mais crimes. Aí vejam bem, parece que é o mesmo caso do concurso material. Mas o crime continuado, ele é tratado como uma ficção jurídica. O julgador, o legislador, na verdade, ele cria a figura do crime continuado para favorecer, para ser mais benevolente com o autor do crime. O que ocorre no crime continuado? Esses 2 ou mais crimes têm que ser da mesma espécie, no mesmo contexto temporal, no mesmo contexto espacial, no mesmo contexto modal, que é o modo de execução. Perfeito? Então, meus amigos, por conta de ser praticado nesses contextos de formas semelhantes, o legislador pega e fala que aconteceu o primeiro crime e os outros foram continuados, como se fosse uma sequência desse primeiro. Então, ao invés do indivíduo responder, pratiquei roubo a posto de gasolina, passei em um posto, pratiquei o roubo, logo em seguida pratico no segundo, no terceiro e no quarto posto.
Ao invés de eu responder de forma isolada pelo roubo 1, 2, 3 e 4, somar a pena daquilo tudo, eu responderia por um delito com o agravamento da minha pena pelo cometimento dos outros roubos. Então é lógico que isso vai beneficiar demais o agente. Em vez de eu tomar 4 penas de roubo, eu vou tomar a pena de 1, de forma a minha pena ser aumentada. Então é muito benevolente com o autor. Bom, vamos trabalhar cada um desses concursos de forma separada. Observem no slide artigo 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente. O que significa cumulativamente? Somado as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção, executa-se primeiro aquela, ou seja, a de detenção. Então vejam bem, coloquei um exemplo aqui, um indivíduo vai lá e pratica um roubo, comete um estupro e um homicídio. São 3 crimes diferentes. Eu não posso falar em concurso, em crime continuado dessa forma, porque são 3 crimes diferentes. Então, mediante 3 ações, um roubo, depois um estupro e depois um homicídio, eu cometo 3 crimes, um roubo, um estupro e um homicídio. Perfeito? Meus amigos, prestem atenção. O que vigora aqui? O sistema que vigora aqui é o sistema de cúmulo material. O que é isso? Eu vou somar a pena dos crimes praticados. Então, eu vou pegar a pena do roubo, somar a pena do estupro e somar a pena do homicídio. Depois que somou isso aqui, perfeito? O indivíduo vai começar a cumprir. Se tem aqui, na pena do roubo, aqui é tudo pena de reclusão, mas vamos colocar aqui, ao invés de roubo, foi furto. Aí eu tenho que começar, já que ele tomou algumas penas de reclusão e a pena de detenção, eu tenho que começar o cumprimento pela pena de reclusão, que vai levar esse indivíduo ao encarceramento. Perfeito? Nós vimos lá qual é a regra. Regime fechado para ele. Por quê? Porque a pena foi maior do que 8 anos. Ok? E assim sucessivamente. E no concurso formal, aí funciona diferente. Observem no slide. Artigo 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão. Então agora não tem multiplicidade de ação ou omissão, não. Agora é mediante uma ação ou omissão. Pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas cabíveis, ou se iguais uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnio autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Então, vejam bem, no concurso formal, eu também tenho um legislador querendo ser benevolente ao autor do crime. Então, é uma construção fictícia da lei. O que acontece aqui, senhores? O autor vai lá e pratica uma ação, mas gera 2 ou mais crimes, uma multiplicidade de crimes. Então, naquela questão que nós colocamos, não é? Eu posso colocar outro, olha o exemplo. O motorista se distrai na direção de um veículo e acaba atropelando 2 pessoas que morrem. São 2 mortes, gente. É uma conduta, o descuido do indivíduo, mas que gera 2 crimes de homicídio. Ou, vamos colocar que não sejam crimes idênticos, né? Gerou a morte de uma pessoa e a lesão de outra. Então, eu tenho 2 crimes diferentes. Uma ação, 2 ou mais crimes. O que acontece aqui, senhores? Aqui,
o legislador vai aplicar a pena da mais grave, então, se são diferentes, ela vai aplicar a pena do homicídio culposo, não é? Porque não foi intenção, né? Esse atropelamento foi uma distração, não foi intenção, foi culposo. Então, vou pegar a pena do homicídio culposo, que é mais grave, e vou, olha só, aumentar em qualquer caso, de 1/6 até a metade. Vou praticar o aumento dessa pena. Só. Então, eu não vou responder pelo homicídio e pela lesão. Eu vou responder pela pena do homicídio acrescida de um aumento de pena. Tá ok? Agora, esta outra parte está falando assim, ó. As penas se aplicam cumulativamente se a ação ou omissão é dolosa e os crimes resultam de desígnios autônomos. Porque pode acontecer, em alguns casos, que o indivíduo já tenha planejado essa situação para ser beneficiado pelo concurso formal. Então pensem o seguinte, eu tenho a intenção de matar 3 pessoas. Ao invés de ir lá e praticar mais de uma conduta, 3 condutas para matar os 3, o A, B e C, dou um tiro em um, dou uma facada em outro e dou uma pedrada no outro, e aí eu cairia na questão do crime formal, do concurso formal, eu planejo de uma forma mais inteligente. Eu espero os 3 estarem na mesma posição e com um fuzil, uma arma de alta energia, eu dou um tiro que atravessa os 3. Ou seja, com uma conduta eu gero 3 crimes de homicídio. Aí eu cairia no concurso formal, responderia pela pena de 1 com o aumento de pena. Mas o legislador pensou nisso e falou assim, ó, quando a sua vontade for esta, quando você praticar esse fato justamente para cair no concurso formal, você não cairá no concurso formal. Você responderá, olha aqui, ó, de forma cumulativa. Responderá pela pena de um, de outro e de outro, como se fosse um concurso material. Perfeito? Meus amigos, tudo isso eu deixo bem explicado aqui para vocês nesse slide. Tá ok? Então, só para que a gente possa diferenciar um e outro de forma mais rápida, mais objetiva, concurso material, pluralidade de condutas, pluralidade de crimes. Concurso formal, conduta única, uma conduta, mas que gera mais crimes, pluralidade de crimes. Tá ok? Bom, vamos agora verificar a questão do crime continuado. Acompanhem, por gentileza, o artigo 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, e agora vejam bem, da mesma espécie, pelas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes, ou seja, os crimes posteriores, ser havidos como continuação do primeiro. Então eu tenho a penalização do primeiro e os outros são os subsequentes. Aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais graves se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Como eu falei, meus amigos, é uma regra fictícia. Aonde, se o indivíduo praticou o fato nas mesmas condições, então vejam bem, eu dei o exemplo. Se eu estou acostumado, sou autor de crime de roubo a posto de gasolina, eu vou assaltar os postos de gasolina num mesmo bairro ou numa mesma cidade, numa linha de trajetória que eu já delimitei, sempre assalto à noite, utilizando motocicleta, rendo o frentista e tomo dele o dinheiro e celular. São as mesmas condições. A forma de executar o crime é a mesma. Eu pratico esses crimes durante a noite, perfeito? Num espaço de tempo que eu posso considerar como razoável, tendo um e outra conexão. Todo dia eu assalto na mesma hora, no mesmo local. Isso é denominado crime continuado.
que isso me gera? Vai me gerar uma facilidade, uma benevolência. Porque eu não vou responder por todos aqueles crimes de forma separada, com a pena somada. Então, se eu pratiquei 10 roubos ao longo de uma semana, ao pôr de combustível nessas mesmas condições, eu não vou responder por cada um dos 10 de forma separada. Eu vou responder por um, não é? Pela pena de roubo de um, com o aumento de pena relacionado aos outros, de 1/6 a 2/3. Então, fica muito menor a minha pena. Caríssimos, agora nós vamos trabalhar a questão da limitação das penas. Vejam bem, o artigo 75, ele fala assim, o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Então, 40 anos, senhores, considerando o tempo das penas privativas de liberdade, reclusão e detenção, o teto máximo, o máximo da pena é 40 anos. Tá ok? Bom, quando a gente for condenado a penas privativas de liberdade, cuja soma seja superior a esses 40 anos, o que vai acontecer? Então ele cometeu um roubo, um furto, um homicídio, e somando tudo, o que aconteceu? A pena é maior do que 40 anos. O que vai acontecer com essas penas? Elas vão ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo. Ah, deu 52 anos. Não interessa. O tempo máximo de cumprimento é o quê? 40 anos. Tempo máximo de quê? De cumprimento. De cárcere. Máximo 40 anos. Então, se o condenado a uma pena de 12 anos, depois outra de 12 e uma terceira de 20, estas penas vão ser unificadas e o máximo, qual é o teto? 40 anos, mesmo que a soma dê maior que 20, dê maior que 40. Ela vai, no máximo, cair no cumprimento de 40 anos, no muito. Tá ok? Parágrafo 2º. Sobrevindo condenação por fato posterior, então o indivíduo começou a cumprir a pena dele, de 12 anos, por exemplo, tá? Aí veio a posteriori, né, ao início desse cumprimento, o indivíduo já está cumprindo, vem a posteriori outras penas a serem cumpridas. O que faz? Far-se-á nova unificação, desprezando para este fim o período de pena já cumprido. Então, o que acontece? Criminoso condenado a uma pena privativa de liberdade. Se ele foi condenado à prática de um delito executado após a primeira condenação, um homicídio, por exemplo, cometido durante a execução da pena, perfeito? Lá dentro da cadeia, por exemplo, a pena desse homicídio vai ser unificada com a pena que resta. Olha aqui, ó. Despreza-se para este fim o período de pena já cumprido. Então, ó, pega o restante da pena, perfeito? Unifica com a nova pena, ela não pode passar de 40 anos. Aqui eu mostro até a questão do crime continuado, onde eu tenho 3 crimes, não é? Da mesma forma, praticado nas mesmas circunstâncias, e a pena é unificada. Eu tenho a pena de um deles com aumento de pena. Tá ok? Ok, senhores. Vamos passar. Amigos, então, vamos fazer uns exercícios para fixar bem esse material. Vamos lá. Leiam, por gentileza, essa primeira questão. Então, vamos lá? Meus amigos, a letra correta é a letra D. Vamos analisar as outras. Prestem atenção. É isento de pena o agente que, sob forte emoção ou paixão, ou ainda em estado de embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos,
ao tempo da ação ou omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar de acordo com esse entendimento. Aqui nós estamos falando o seguinte: quem não tem a capacidade de discernir o que é lícito de ilícito, ele é isento de pena sempre? Não, não é sempre. Vai depender do que leva ele. Por exemplo, se eu tenho um doente mental que não tem capacidade de entender que aquilo que ele pratica é ilícito, se a doença mental dele é total, ele não consegue se entender mesmo o que ele está praticando, ele vai ser isento de pena. Agora, quando o cidadão se coloca no problema, por exemplo, quando ele embriaga voluntariamente, está lá no bar chapando todas, toma golo para cá, golo para lá, golo para cá, golo para lá, ele sabe que ele vai ficar embriagado, senhores. Perfeito? Quando ele se coloca numa situação dessa, e depois que ele toma todas, que ele se embriaga completamente, ele não consegue nem falar o nome dele mais, ele não sabe nem se ele é um ser humano, aí ele acaba praticando um crime. Isso exclui, ou seja, isenta ele de pena? Nunca. Por quê? Porque foi ele que se colocou no fato. Perfeito? Aquele que tinha o dever legal de enfrentar o perigo, pode alegar estar em necessidade? Já vimos que não. Lembrem-se sempre, policial militar, o bombeiro, salva-vidas, né? Imaginem, salva-vidas. Estou lá na piscina observando uma pessoa se afogando e fala, não vou entrar lá não porque a água está gelada. Ó, meu amigo, você vai responder criminalmente, não adianta alegar estar em necessidade, não. Você tem que enfrentar o perigo, perfeito? Então está errado. Não há crime quando o agente pratica o fato dando causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Se estivesse certo, não existiria crime culposo. Perfeito? Então, quando eu dou causa por imprudência, negligência ou imperícia, quer dizer, eu estou diante de um fato culposo, que se a lei fizer previsão do tipo penal culposo, eu vou incorrer no crime. Logicamente, homicídio culposo, lesão corporal culposa e assim vai. Leiam, por gentileza, mais uma questão. Vamos lá, senhores, vamos trabalhar com as alternativas falsas, não é? Código Penal prevê a hipótese de utilização de legítima defesa em situação de agressão que já cessou, além da agressão iminente, ou seja, aquela que está próxima a acontecer? Claro que não. Legítima defesa são duas situações. Ou agressão iminente, aquela que está próxima ou prestes a acontecer, ou agressão atual, aquela que está efetivamente acontecendo. Cessou a agressão, já era. Não existe mais legítima defesa. Tá ok? Vamos lá. Próxima. O agente que, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, olha só, aquele que tem problema mental, era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Ou seja, está falando que o cidadão não sabe, não entende que aquilo que ele está praticando é ilícito, é proibido pela lei. Vamos lá. Ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, ele não entende que aquilo que ele vai praticar é crime e ele não consegue se determinar, porque ele não sabe se é certo ou errado, então ele não tem esse senso de se autodeterminar a não fazer uma coisa errada. Perfeito? Terá sua pena reduzida de 1 a 2 terços? Claro que não, vai ser isento de pena. Perfeito? Aquele cidadão que tem problema total mental, não consegue saber se é certo ou se é errado aquilo que ele vai praticar, se praticar o crime, ele vai ser isento de pena. Ok? Ele vai ser levado, talvez, a se submeter a uma medida de segurança. Não, mas pena não. Vamos lá. Mais uma. Bom, vamos lá. Caríssimos, aqui novamente, olha só. Eu estou falando, e vocês não estão vendo, nada falando sobre agressão. Se eu não estou falando de agressão ilícita,
eu já excluo legítima defesa. Aqui eu estou falando de fato para salvar-se de perigo atual, para salvar um direito meu, direito próprio, ou um direito de terceiro, direito alheio, um perigo que está acontecendo. Então, eu vou salvar um direito de um perigo que está efetivamente ocorrendo. Perfeito? Não fui eu que provoquei. Não podia evitar isso aí. Não podia agir de outra forma para salvar. É lógico que eu estou falando de estado de necessidade.